25 de julho de 1944. A sul de Saint-Lô, o ar sobre a Normandia vibra, tenso, como uma corda prestes a romper-se. A frente americana jaz oculta por trás de muros de sebes e fumo, mas do lado alemão é possível ouvi-la. Um rugido baixo e distante que cresce, e cresce, até que a própria terra começa a tremer. No porão de uma quinta apressadamente convertido em posto de comando, o general-leutnant Fritz Bayerlein, comandante da divisão Panzerlehr, sai para observar o céu uma última vez. O que ele vê por cima da paisagem fragmentada irá apagar meses de riso confiante numa única manhã. O horizonte está preenchido por formas prateadas em formação cerrada, camada sobre camada, estendendo-se de uma ponta à outra do céu. Bombardeiros pesados da 8ª Força Aérea, bombardeiros médios, caças-bombardeiros circulando como falcões à espera da presa. Para um observador externo, a cena pareceria quase irreal, uma sequência de um noticiário cinematográfico acelerado. Para Bayerlein, é algo infinitamente pior. Aquelas aeronaves voam diretamente na direção da sua divisão, a suposta elite da força blindada alemã na Normandia, já desgastada por semanas de combate, e agora concentrada em aldeias, pomares e estradas ladeadas por árvores. Quando as primeiras bombas caem, o som deixa de ser som e torna-se pressão. Ondas de choque atravessam as sebes, esmagando paredes, virando Panzers e Panthers de costas como se fossem brinquedos de criança. Homens que passaram anos em guerra blindada, da Polônia à Rússia, atiram-se para o fundo de trincheiras e arranham a terra, como se pudessem cavar uma saída da própria França. As linhas telefônicas morrem. As redes de rádio dissolvem-se em estática e gritos. Em poucos minutos, o mapa cuidadosamente construído na mente de Bayerlein desaparece. Ele já não comanda uma divisão. Comanda fragmentos. Apenas algumas semanas antes, o ambiente era radicalmente diferente. Nas reuniões de oficiais, o M4 Sherman americano era tratado como uma anedota. As tripulações de tanques da Panzerlehr, muitos deles instrutores das escolas de blindados da Alemanha, tinham sido ensinadas a vê-lo como um alvo desajeitado e demasiado alto, com blindagem fina e um canhão medíocre. Alguns comparavam-no aos velhos tanques de treino que usavam antes da guerra. Outros repetiam as alcunhas que tinham ouvido da frente oriental. Tommy Cooker, o fogão de ingleses. Ronson, uma referência à marca de isqueiros cujo lema era "Acende-se sempre a primeira". Contra os seus Panzer IV e os seus temíveis Panthers, acreditavam que o Sherman duraria segundos. Em mesas de quinta cobertas de mapas por toda a Normandia, oficiais traçavam setas com os dedos e riam-se da guerra de material americana. Que viessem com as suas centenas de tanques medíocres, dizia-se. A qualidade derrotaria a quantidade, como tantas vezes acontecera antes. O próprio Bayerlein, orgulhoso do estatuto da Panzerlehr como uma divisão de elite, uma peça de exibição, tinha todas as razões para partilhar dessa confiança. Os seus homens eram veteranos, os seus blindados tecnicamente superiores. Mas naquele céu de julho, sobre os campos da Normandia, uma nova e terrível aritmética estava a ser escrita. Uma equação de aço e fogo que não se importava com a experiência, nem com o orgulho. Uma lição brutal de que, na guerra moderna, a confiança pode ser a mais frágil de todas as armaduras. Elogiada por Berlim como um muro de aço a bloquear o caminho para a Bretanha, a divisão Panzerlehr era o orgulho do exército alemão na Normandia. Nos planos meticulosos do seu comandante, o general Fritz Bayerlein, o tanque Sherman figurava como uma mera estatística, uma irritação a ser varrida do campo de batalha, nunca uma ameaça existencial. Agora, ao emergir da escuridão úmida da sua adega para um mundo transformado em pó castanho e cinzento, Bayerlein testemunha a aparência da arrogância quando esta se incendeia. O ar, espesso e sufocante, tem o sabor metálico do explosivo e da terra pulverizada.
A sinfonia de aniquilação que caíra dos céus durante horas transformara a paisagem numa tela apocalíptica. Campos que, na manhã anterior, abrigavam as suas companhias de reserva, simplesmente desapareceram. No seu lugar, uma paisagem lunar de crateras sobrepostas e troncos de árvores carbonizados, como sentinelas silenciosas de uma floresta morta. A torre de um panther, o predador supremo do campo de batalha, jaz invertida numa vala, o seu casco ausente, como se arrancado por uma força divina e invisível. Um gigante de aço, decapitado e humilhado. Ao longo das estradas afundadas que deveriam ser as suas linhas de vida, caminhões ardem em piras lentas, a sua fumaça negra a serpentear para um céu indiferente. Os registros da divisão, mantidos com uma precisão germânica que era o orgulho de uma formação de elite, jazem soterrados sob escombros ou são levados pelo vento como confetes fúnebres. Mais tarde, no seu relatório oficial, ele escreverá que a Panzerlehr foi finalmente aniquilada sob este bombardeamento. Mas, neste momento, suspenso entre o ruído ensurdecedor e um silêncio ainda mais aterrador, ele ainda tenta compreender o verdadeiro significado dessa aniquilação. Então, a intensidade do bombardeamento diminui. O silêncio que se segue é uma entidade física, quase tão ruidosa quanto as explosões, preenchido apenas pelo zumbido nos ouvidos e o crepitar distante das chamas. Lentamente, como espectros a erguer-se das suas sepulturas, os sobreviventes começam a emergir de trincheiras e caves. Homens atordoados, com os uniformes rasgados e os rostos cobertos por uma máscara de pó e fuligem, os seus olhos vazios a tentar processar a devastação. Um operador de rádio com mãos trêmulas consegue fazer funcionar um aparelho. A voz que crepita no auscultador relata o que todos esperavam. A infantaria americana começou a avançar. Este é um guião conhecido. Os alemães aprenderam a absorver o choque inicial dos ataques de infantaria, a canalizá-los para zonas de morte e a destruí-los com fogo cruzado de metralhadoras e morteiros. Mas ninguém está preparado para o que vem atrás deles. Empurrando através da poeira e do fumo, surgem silhuetas agachadas e angulares, como animais a farejar o caminho para fora de um cercado. São Shermans. Dezenas a princípio, depois mais, um fluxo interminável. As suas formas são distorcidas por algo novo e ameaçador. Dentes de aço soldados nas suas proas, projetando-se como as presas de um javali. São os tanques Rhino, modificados em campo para rasgar as sebes da bocage que, durante semanas, abrigaram as emboscadas alemãs e transformaram a Normandia num labirinto mortal para os aliados. Onde a tripulação de um Panzer tinha de expor a sua barriga vulnerável ou a torre para superar uma sebe, estas máquinas americanas simplesmente perfuram as paredes de terra e vegetação, irrompendo pelos campos a partir de ângulos que ninguém plotou no mapa. Para um artilheiro alemão à espera numa linha de fogo fixa, eles aparecem onde nenhum tanque inimigo deveria estar, transformando fortalezas defensivas em armadilhas mortais. Do posto de comando de Bayerlein, os relatórios chegam em fragmentos quebrados, vozes distorcidas pela estática e pelo pânico. Shermans em locais onde não deveriam estar. Canhões antitanque neutralizados por veículos que atravessaram a parede. Infantaria a cavalgar nos seus cascos como caçadores montados nas suas bestas de aço. E algures, nos céus agora visíveis, os caças-bombardeiros patrulham, predadores alados prontos a mergulhar sobre qualquer veículo alemão tolo o suficiente para se mover a descoberto. O tanque supostamente inferior já não avança em linhas ordenadas que um Panther pode eliminar à distância. Ele está em todo o lado, a chegar mais rápido do que os alemães em reorganização conseguem reagir. Se estivéssemos ali, com Bayerlein, naquele ar sufocante, quase poderíamos sentir o momento exato em que a velha equação da guerra se desfaz. A armadura mais espessa e o canhão superior já não garantem o controlo do campo de batalha. O ritmo operacional, os números esmagadores e a adaptação implacável começam a importar mais.
Para Panzerlehr, para Bayerlein e para cada oficial alemão que se rira do Sherman, a questão já não é se o tanque americano é inferior. É o instante em que a soberba do aço individual é afogada pela maré implacável da produção em massa e da inovação desesperada. A guerra mudara de lógica, e o preço dessa lição estava a ser pago em ferro, fogo e na alma de uma divisão aniquilada. A questão é quantos deles surgirão por detrás da próxima SEB? Para compreender o impacto esmagador deste momento na paisagem rural da Normandia, é preciso recuar alguns meses, para as salas de instruções repletas de fumo, longe do caos iminente. Em conferências de Estado-Maior, de França à Frente Oriental, o M4 Sherman americano já é uma presença constante nos quadros de parede. Altura, espessura da blindagem, calibre do canhão. Os números, claros e clínicos, contam uma história simples aos oficiais alemães. Este é um tanque de segunda categoria, de um exército blindado de segunda categoria. Num campo de treino no sul de França, meses antes do desembarque aliado, oficiais da Panzerwaffe reúnem-se em torno de um quadro negro. Um instrutor bate com o ponteiro num diagrama do Sherman. A silhueta alta do tanque e a sua placa frontal lisa estão circuladas a giz branco. Um alvo grande, diz ele, com uma confiança serena. Facilmente visto, facilmente atingido. Noutro quadro, a blindagem inclinada e o longo canhão de 75 mm de um Panther parecem, em comparação, afiados e predatórios. A mensagem é inculcada com precisão germânica. Se as tripulações de tanques alemãs lutarem corretamente, vencerão. E vencerão rapidamente. Parte dessa confiança é herdada da vastidão brutal da Frente Oriental. Ali, unidades alemãs enfrentaram todos os tipos de design inimigo, desde os desajeitados T-34 iniciais até os pesados tanques KV. Nocautearam os Churchill e os Valentine de fábrico britânico no norte de África, e um fluxo residual de Shermans do programa Lend-Lease que chegaram às mãos soviéticas. Os relatórios dessas frentes enfatizam frequentemente o mesmo ponto. O tanque americano é mecanicamente fiável e numeroso, sim, mas a sua blindagem queima rapidamente quando penetrada. Os homens começam a chamar-lhe Ronson, como o isqueiro, cuja publicidade garantia acender a primeira, sempre. Assim, quando se espalha a notícia de que o principal tanque americano na Normandia é o M4, poucos no campo alemão ficam alarmados. O medo real reside no poder aéreo aliado, nos canhões navais que martelam a costa, na artilharia esmagadora. O tanque é visto como um acessório de tudo isso, não a sua ponta de lança. Numa mesa de mapas alemã, no início de junho de 1944, o Sherman é apenas mais um retângulo azul entre muitos. Do outro lado do Canal da Mancha, a realidade dentro desses retângulos é profundamente diferente. Em oficinas lamacentas e campos de treino britânicos e americanos, as tripulações estão a aprender a conhecer as suas máquinas de uma forma mais visceral. Partem lagartas na chuva, trocam rodas de boje na lama, improvisam peças sobressalentes com o que quer que encontrem. Para eles, o Sherman não é uma lista de números. É um parceiro teimoso e barulhento que arranca de manhã, vira quando se pede e pode ser consertado com uma chave inglesa em vez de uma prece. A doutrina americana reflete esse pragmatismo. O Sherman não foi concebido para duelos a longa distância com a mais pesada blindagem inimiga. Foi concebido para estar em todo o lado, com a infantaria, com as unidades de reconhecimento a explorar brechas, a correr para tapar lacunas. As suas forças são a fiabilidade, a facilidade de produção e o facto brutal de se poderem enviar milhares deles através de um oceano. O que os diagramas alemães não mostravam era a alma da máquina, forjada não nas pranchetas dos engenheiros, mas na experiência prática de homens que sabiam que a sua sobrevivência dependia da capacidade daquele motor de arrancar mais uma vez. A batalha pela Normandia não seria decidida apenas pelo aço contra aço, mas pela matemática implacável da produção em massa contra a perfeição artesanal.
Uma lição escrita a fogo e metal, nas sebes verdes de França. Nos arquivos da inteligência alemã, a menção existe, mas as suas implicações demoram a assentar na consciência coletiva. Na penumbra dos postos de comando da divisão Panzerlehr, oficiais folheiam relatórios, as suas páginas repletas de dados que parecem confirmar o que já sabem. As divisões blindadas americanas, anotam, são fortes em transporte e ricas em tanques. A observação é registrada como uma curiosidade logística, uma prova da força industrial do inimigo, não como uma sentença de morte iminente. O modelo mental, a fortaleza de certezas construída nos campos de treino e nas vitórias do passado, permanece intacto. A equação é simples e reconfortante. Quando um Sherman encontra um Panzer V, o Panther, ou mesmo um Panzer IV, num confronto justo, o tanque alemão vence. Portanto, o tanque alemão irá dominar. Mas a guerra raramente oferece combates justos. Na paisagem da Normandia, o campo de batalha é uma negação brutal dos manuais de tática. É a bocage. Aqui, as sebes não são meros obstáculos. Erguem-se como muralhas vivas de terra e raízes milenares, transformando cada campo num coliseu isolado, uma arena claustrofóbica. A arte do tiro a longa distância, o orgulho e a força das tripulações alemãs, torna-se uma habilidade quase inútil. Os confrontos acontecem a 50 metros, por vezes menos. A essa distância, os diagramas de blindagem e a balística superior significam menos do que quem dispara primeiro e quem se consegue mover sem ser visto. No início, as unidades alemãs ainda olham para o Sherman com um sorriso de desdém. Os primeiros embates fornecem a satisfação familiar da superioridade. Um Panther, com o casco protegido por uma SEB, pode destruir vários M4 antes de recuar para as sombras. Canhões antitanque, camuflados nos pátios de quintas em ruínas, perfuram as placas frontais dos tanques americanos e observam-nos a arder, transformando-os em piras funerárias de aço. A confiança endurece e transforma-se em desprezo. Os relatórios enviados para o quartel-general reforçam o que todos já acreditam. O Sherman só é perigoso em número. As suas tripulações são inexperientes. A sua blindagem é insuficiente contra os nossos canhões principais. O que esses relatórios não conseguem capturar, o que a tinta seca no papel não consegue transmitir, é a realidade do outro lado da colina. A experiência americana de perder 3 tanques numa única ação, pedir substituições por rádio e, de facto, recebê-las. Um comandante de companhia podia ver a sua unidade ser dizimada numa terça-feira e, na sexta, estar de volta à sua força nominal, com tanques novos e tripulações ansiosas. Os mecânicos, trabalhando dia e noite, canibalizam destroços, soldam placas de blindagem extra aos recém-chegados, aprendem quais os motores que sobreaquecem e quais as transmissões que cedem sob pressão. A curva de aprendizagem é íngreme e paga com sangue, mas é real e implacável. Em algum ponto dessa curva de aprendizagem, um sargento chamado Curtis Culling pega em sucata de aço de um obstáculo de praia alemão e solda-a à frente de um Sherman, criando um conjunto rudimentar de dentes de metal. A ideia é de uma simplicidade genial. Em vez de tentar escalar a SEB, expondo a vulnerável barriga do tanque ao fogo inimigo, por que não perfurá-la? Os testes provam que funciona. Em pouco tempo, oficinas de campo por toda a Normandia copiam o projeto, transformando Shermans comuns em rinocerontes, sem esperar por ordens ou projetos das fábricas nos Estados Unidos. Esse tipo de improvisação, nascida da necessidade no campo de batalha, existe fora das colunas organizadas das estimativas da inteligência alemã. De volta ao quartel-general da Panzerlehr, os comandantes leem fragmentos dispersos destes desenvolvimentos, sem ainda sentirem o seu peso esmagador. Relatórios sobre tanques que atravessam SEBs parecem incidentes isolados, anomalias táticas. Queixas da infantaria sobre ataques de surpresa de blindados que surgem do nada são descartadas como exageros de tropas exaustas.
A fé na força da sua divisão, no profissionalismo das suas tripulações e na superioridade do seu aço permanece inabalável. Contudo, a guerra não é uma série de duelos isolados. É um sistema em colisão com o outro. E enquanto um sistema se agarrava à perfeição do seu aço, o outro aprendia a contorná-lo com volume, resiliência e a genialidade desesperada do soldado no terreno. A guerra, raramente vencida nos campos de treino, é decidida pela capacidade de reescrever as suas próprias regras no meio do caos. Nos seus relatórios para o alto comando, a lógica do general Fritz Bayerlein é fria, quase acadêmica. A capacidade ofensiva dos americanos, argumenta ele, está irremediavelmente limitada pelo terreno, por este labirinto infernal de sebes e campos fechados que é o bocage normando. A sua dependência de tanques, os Shermans, é uma fraqueza, pois são máquinas inaptas para este tipo de combate. A sua análise é precisa, baseada em semanas de observação e luta sangrenta. Então, chega a ordem para a Operação Cobra. O plano é de uma simplicidade brutal. Um bombardeamento massivo, um tapete de bombas lançado dos céus, irá rasgar um corredor a sul de Saint-Lô. Através dessa brecha, as divisões blindadas americanas irão avançar, uma torrente de aço destinada a romper a frente alemã de uma vez por todas. Por um capricho do destino, a divisão de Bayerlein, a Panzerlehr, é posicionada diretamente no caminho desta tempestade. A sua unidade está destroçada, exausta após semanas de combates incessantes, mas os seus tanques Panther e os seus Panzer Grenadiers ainda são respeitados, encarregados de suster a linha a todo o custo. No papel, a situação é perigosa, mas não desesperada. Os seus Panthers, com os seus canhões longos e blindagem superior, enfrentam Shermans considerados inferiores. Os seus homens são veteranos endurecidos. A matemática da guerra ainda parece estar do seu lado. O que Bayerlein ainda não consegue ver, o que nenhum mapa ou diagrama consegue transmitir, é a escala do cataclismo que está prestes a atingi-lo. Não se trata apenas das milhares de toneladas de explosivos que irão pulverizar as suas posições. É algo pior, algo que desafia a mente de um comandante que passou uma carreira a confiar em números e na lógica militar. Ele está prestes a descobrir o que acontece quando cada fraqueza que ele identificou e desprezou no Sherman é afogada pelo único fator que os seus gráficos nunca quantificaram verdadeiramente. Como se mede um inimigo que se pode dar ao luxo de continuar a avançar, incessantemente? 25 de julho, final da manhã. O bombardeamento terminou, mas o solo ainda treme, como se o céu ainda não tivesse acabado o seu trabalho com a Normandia. A poeira paira sobre os campos numa cortina amarela e suja, um sudário que cobre trincheiras desfeitas e os restos irreconhecíveis do que antes foram pomares e aldeias. Em algum ponto dentro dessa névoa, motores começam a rugir novamente. Desta vez, o som não vem de cima, mas de baixo, de cada estrada e caminho de terra a oeste de Saint-Lô. É o som da blindagem americana a formar-se para o ataque sobre o qual os planeadores escreveram durante semanas, e do qual os oficiais alemães, silenciosamente, duvidaram que pudesse funcionar. A Operação Cobra está prestes a transitar do mapa para a realidade. Do lado americano da frente desfeita, os motores dos tanques ronronam em marcha lenta, alinhados uns atrás dos outros por detrás das sebes, com os gases de escape a acumularem-se como um nevoeiro baixo e acre. Shermans da 2ª e 3ª Divisões Blindadas aguardam em fila única, as suas tripulações a ouvir os últimos briefings, gritados por cima do barulho ensurdecedor. Alguns veículos ainda ostentam as marcas negras de queimado e a blindagem remendada de batalhas anteriores no bocage. Outros são substituições recentes, com a pintura intacta, as estrelas brancas nítidas contra a poeira. Soldadas a muitas das suas proas estão as formas brutais e toscas dos cortadores Rhino, dentes irregulares forjados a partir das vigas de aço que outrora formaram os obstáculos antitanque alemães.
Dentro de um desses Shermans, o ar cheira a combustível, a suor e a cordite antiga. O artilheiro repousa a mão na roda de elevação, sentindo a vibração do motor através do metal frio. O comandante, meio fora da torre, tem os auscultadores pressionados contra os ouvidos, os olhos fixos na abertura da SEB à sua frente. Eles conhecem o plano. Quando a artilharia cessar, eles avançam. Nenhuma sondagem cautelosa, nenhum avanço centímetro a centímetro. Uma investida impetuosa através do que quer que reste das posições da Panzerlehr, antes que os alemães atordoados consigam sequer pensar em reconstruir qualquer tipo de linha defensiva. A artilharia finalmente começa a rolar para a frente, o seu trovão a afastar-se, passo a passo, em direção ao horizonte. Aqui, na lama da Normandia, a velha equação da guerra, onde a habilidade e a tecnologia podiam superar a força bruta, estava a ser reescrita. Não com táticas superiores ou com a coragem de homens individuais, mas com o peso esmagador do aço, produzido em massa e implacavelmente aplicado. Uma nova forma de aniquilação, nascida não no campo de batalha, mas nas linhas de montagem a milhares de quilômetros de distância, estava prestes a reclamar o seu domínio. A linha de partida avança, como um gigante solitário a caminhar para sul. «Fechem as escotilhas», ordena o comandante. As pesadas placas de aço batem com um som surdo e final, e os periscópios tornam-se no único elo da tripulação com o mundo lá fora. O condutor sente o toque no calcanhar, um sinal mudo, e alivia a embreagem, impulsionando o Sherman para a frente. Os dentes do Rhino, a engenhoca de aço soldada à sua proa, mordem a SEB ancestral. Ouve-se um estremecimento profundo que percorre todo o casco, um protesto da terra e do metal, e então o tanque irrompe, violento, para um campo que há uma hora pertencia à divisão de Bayerlein. Do lado alemão, a ofensiva não se assemelha a um ataque blindado coordenado. É percebida como uma série de intrusões súbitas, caóticas, como se o próprio solo normando tivesse começado a cuspir tanques americanos em pontos aleatórios e mortais. Num pomar, a tripulação de um Panzer IV luta para libertar a sua lagarta dos destroços projetados pelos bombardeamentos. Ouvem o som de motores, um rugido estranhamente próximo. Giram a sua torre na direção da estrada, o cano, à procura de uma ameaça convencional. Ficam atônitos ao ver um Sherman emergir não da estrada, mas através da densa SEB, diretamente às suas 3 horas. O tanque americano já tem a torre virada. O seu canhão de 75 mm dispara num clarão ofuscante. A torre do Panzer explode numa erupção de faíscas e fumo negro, antes mesmo que o seu municiador consiga inserir um novo projétil na culatra. No outro ponto do campo de batalha, uma peça de 88 mm, a rainha temida da artilharia antitanque, está perfeitamente posicionada para cobrir um cruzamento. A sua tripulação espera por alvos que nunca chegarão pelo eixo previsto. Ouvem o som de blindados a aproximar-se, um ruído metálico que se infiltra por entre o zumbido dos insetos de verão, mas a SEB à sua frente bloqueia impiedosamente a linha de visão. Quando um Sherman finalmente atravessa a barreira de folhagem no seu flanco, com a infantaria agarrada ao casco a disparar para a linha das árvores, o enorme cano da peça poderia muito bem estar a apontar para a lua. Uma arma projetada para matar a 1000 metros de distância torna-se subitamente inútil a 50. Um deus da distância, tornado impotente pela proximidade. O quartel-general de Bayerlein recebe estes acontecimentos não como uma imagem clara da batalha, mas como uma cacofonia de gritos de ajuda sobrepostos e frenéticos. Tanques na nossa retaguarda! Blindados inimigos no pomar! A estrada para sul está intransitável. Os operadores de rádio rabiscam fragmentos de coordenadas e nomes de unidades em blocos de notas, tentando desesperadamente montar um quebra-cabeças que represente uma frente coerente que já não existe. A linha de defesa desintegrou-se numa miríade de combates isolados e desesperados.
Os poderosos tanques Panther da divisão tentam mover-se para um contra-ataque, mas as vielas rurais estão bloqueadas por crateras e pelos destroços fumegantes de veículos. Cada vez que um comandante de tanque tenta um desvio através de um campo, corre o risco de se deparar com outra brecha invisível na SEB, já reclamada por um Sherman à espreita. Para os americanos, a sensação de ímpeto é simultaneamente intoxicante e aterradora. Uma vez transposta a primeira SEB, raramente param. Os pelotões abrem-se em leque, cada tanque a procurar a próxima brecha, o próximo caminho, a próxima nesga de terreno aberto. A infantaria agarra-se ao avanço, por vezes literalmente, viajando sobre os cascos dos Shermans até que o fogo de metralhadora os force a procurar abrigo. Atrás deles, mais e mais. No céu, os caças-bombardeiros que sobreviveram ao caos da manhã caçam agora como lobos. Qualquer veículo alemão que se atreva a mover-se entre as posições dispersas atrai a sua atenção letal. Um semilagarta é apanhado numa estrada aberta. As suas metralhadoras de calibre 50 rasgam o ar e retalham o metal fino do veículo, transformando-o numa pira funerária em segundos. A guerra na Normandia tinha sido, durante semanas, uma luta de centímetros, definida pela tirania da paisagem. Agora, uma simples inovação, nascida da necessidade, não apenas perfurava uma barreira física. Estava a reescrever as próprias regras do combate. A SEB, que fora uma fortaleza, tornara-se numa porta. E através dessa porta, um exército inteiro começava a derramar-se, mudando não apenas o destino de uma batalha, mas a geometria de toda a guerra. O céu desaba em fogo e aço. Mísseis, lançados por caças-bombardeiros que assombram os céus da Normandia, rasgam o ar com um uivo predatório. Em terra, um solitário tanque Panther, a orgulhosa lança do poderio blindado alemão, tenta uma retirada desesperada do pátio de uma quinta. É uma manobra fútil. Uma salva de bombas enquadra-o, e a máquina de 45 toneladas desaparece, engolida por um geyser de terra e fumo. A capacidade teórica da divisão Panzerlehr para concentrar a sua força blindada num contra-ataque decisivo dissolve-se sob esta ameaça constante que vem de cima. Cada tentativa de movimento, cada concentração de veículos, torna-se um convite à aniquilação. Em algum lugar, perto da aldeia de La Deserte, o general Bayerlein consegue finalmente alcançar um posto de comando avançado. A sua viagem de motociclo foi uma provação, um zigue-zaguear constante por entre crateras fumegantes e os destroços retorcidos do que antes fora a sua divisão. O que ele encontra não é uma frente de batalha coesa, mas sim uma paisagem de combates desligados, uma colcha de retalhos de caos e desespero. Bolsões de granadeiros, entrincheirados em pátios de quintas, lutam até ao último homem. Peças de artilharia solitárias disparam incessantemente até serem silenciadas por um impacto direto. Pequenos grupos de tanques, desorientados, tentam encontrar o seu rumo num labirinto de fumo negro e colheitas em chamas. E por entre tudo isto, sempre, os Shermans. Aparecem nas margens dos campos, avançam através das brechas abertas nas sebes, disparam e retiram-se para a cobertura da bocage, apenas para reaparecer em 2 campos mais adiante. Mais tarde, Bayerlein descreveria os tanques inimigos como se avançassem em enxames. Impossíveis de fixar, impossíveis de contar. A escolha de palavras é reveladora. Um enxame não pode ser derrotado num único duelo decisivo e cavalheiresco. Um enxame é suportado, resistido, ou então consome-nos. E a Panzerlehr já não tem reservas para resistir a nada. Ao final da tarde, as unidades americanas reportam avanços de vários quilômetros de profundidade. Alguns batalhões avançaram tão rapidamente que ultrapassaram o seu próprio apoio de infantaria e artilharia. Os seus Shermans penetram agora em território onde a resistência alemã endurece novamente, mas o dano é irrevogável. A estrutura cuidadosamente equilibrada de uma das melhores divisões blindadas da Alemanha fora estilhaçada num único dia.
Veículos destruídos por bombas não podem ser substituídos. Tripulações perdidas em cascos incendiados não podem ser convocadas do contingente de substituição. O que sobrevive é um esqueleto, uma sombra do que fora. De pé, na berma da estrada, observando o gotejar de sobreviventes destroçados a recuar, Bayerlein é forçado a confrontar uma realidade que mantivera a distância. Os seus tanques superiores não o salvaram. O seu treino, a sua doutrina, a sua fé na espessura da blindagem e no comprimento do canhão, tudo se despedaçara contra algo mais brutal, mais fundamental. Um inimigo que pode trazer mais tanques, mais aviões, mais artilharia. Um inimigo disposto a adaptar-se continuamente até que o campo de batalha se molde à sua vontade, e não à dele. O Sherman, o tanque que ele outrora ridicularizara, não se tornara invencível. Tornara-se algo muito mais perigoso. Tornara-se bom o suficiente, em números que a sua divisão não podia sequer sonhar igualar. O que faz um comandante quando a batalha prova que todo o seu modelo mental do inimigo está errado? Ao anoitecer de 25 de julho, a luz sobre a Normandia adquire um tom de ouro sujo, filtrada pelo fumo e pela poeira que pairaram no ar durante todo o dia. Os campos a sul de Saint-Lô em nada se assemelham ao mosaico verde e ordenado que eram uma semana antes. Crateras marcam a terra como feridas, as sebes estão abertas à força, e ao longo das estradas rurais, formas queimadas repousam em ângulos grotescos. Caminhões, semi-lagartas e aqui e ali, as carcaças enegrecidas de tanques. Naquela paisagem de ruína, a guerra não sussurrava sobre a coragem dos homens ou a superioridade da máquina. Gritava a verdade implacável da matemática industrial. Eles eram o punho de aço da divisão Panzer-Lehr, os Panzer IV e os Panther, a vanguarda blindada destinada a esmagar qualquer resistência. Numa dessas estradas rurais, agora um cemitério de ambições, o general Bayerlein desce de um carro de comando requisitado. As suas botas esmagam vidro e destroços, o som a ecoar no silêncio pesado da derrota. Uma quinta, que momentos antes servira de posto de comando local, é agora uma ruína aberta aos céus do anoitecer. O seu interior, antes um centro nevrálgico de ordens e estratégia, é agora um palco para a desolação. O cheiro atinge o primeiro, uma mistura violenta e inconfundível. O odor acre de combustível queimado, o cheiro metálico e quente do aço torturado, e por baixo de tudo, aquele subtom adocicado e doentio que todos na frente leste aprenderam a reconhecer sem precisar de o nomear. O perfume inconfundível da morte. Algures na escuridão, um cavalo ferido relincha, um som agudo e incessante que se recusa a ser silenciado. Dentro da carcaça do edifício, alguns sobreviventes amontoam-se em torno de um rádio de campanha. A voz do operador está rouca, gasta por horas a gritar por cima da estática, tentando encontrar vida no éter. Cada novo indicativo de chamada que responde é uma pequena vitória, um sopro de existência num vazio crescente. Cada silêncio, cada chamada não respondida, é mais devastador do que uma explosão. Bayerlein escuta enquanto as designações de companhias e batalhões regressam, não com relatórios, mas com necrológios sussurrados através da estática. Frases que, para um comandante de divisão treinado em organogramas imaculados, soam a uma língua estrangeira. Capacidade de combate desconhecida. 2 batedores e uma única arma restantes. Pelotão Panzer destruído. Comandante desaparecido. Ele pede um resumo. Algo que possa escrever. Algo que se encaixe num relatório para o alto comando. O capitão de Estado-Maior ao seu lado hesita, a sua face uma máscara de exaustão e choque. Em vez de palavras, aponta para a janela partida. Lá fora, do outro lado da estrada, a imagem congela a realidade. Um Panther, o orgulho da engenharia alemã, jaz com o seu casco afundado numa cratera. A sua torre, onde outrora residia um canhão de 88 mm,
está torcida num ângulo impossível, como um pescoço quebrado. Paras recortam-se por um momento contra a última luz do dia, antes de desaparecerem no terreno. Não são tanques individuais, mas uma maré de aço inexorável. O capitão não precisa de dizer nada. A imagem é o resumo. Ali, de pé ao lado dele, a contradição esmaga por todos os lados. Cada instinto profissional de Bayerlein, cada lição da academia militar, cada fibra do seu ser grita que isto não deveria estar a acontecer. A sua divisão, no papel, continua a ser uma das melhores a oeste. Tripulações experientes, tanques superiores, infantaria disciplinada. Os tanques inimigos são, segundo o seu próprio julgamento inicial, tecnicamente inferiores. Blindagem mais fina, canhões menos potentes. Uma filosofia de design que ele próprio ridicularizara como grosseira e de produção em massa. No entanto, são os seus Panthers que ardem nas valas, enquanto os Shermans continuam a avançar. É o seu combustível, cuidadosamente racionado, que agora ilumina o céu em pilares de fumo negro. São os seus suboficiais, meticulosamente treinados, que jazem em sepulturas rasas sob as árvores partidas de um pomar. A verdade infiltra-se, não como um clarão de discernimento, mas como uma série de pequenos e inegáveis factos, cada um golpe de martelo na sua certeza. Um oficial de comunicações informa que as tentativas de reagrupar a blindagem da divisão para um contra-ataque falharam. Não porque as tripulações não estivessem dispostas, mas porque simplesmente não existem tanques operacionais suficientes num único local para formar uma força coerente. Veículos que sobreviveram ao bombardeamento partiram às lagartas ao tentar manobrar sobre o terreno esburacado. Outros estão presos atrás de carcaças fumegantes, bloqueados pelos seus próprios camaradas caídos. A superioridade técnica tornou-se irrelevante. A máquina de guerra, outrora um instrumento de precisão, está a gripar, a desfazer-se não apenas sob o fogo inimigo, mas sob o peso da sua própria complexidade frágil. A guerra moderna não era um duelo de espadas superiores, mas uma avalanche industrial. E a avalanche não se importa com a perfeição de um único floco de neve. Outros, simplesmente, desapareceram. A sua última posição marcada apenas por uma mancha de tinta calcinada e aço retorcido. Cicatrizes na paisagem que contam uma história de fim súbito e violento. Um oficial de logística, com o rosto marcado pela exaustão, admite em voz baixa que o reabastecimento não irá resolver isto. As reservas de combustível estão perigosamente baixas. As peças sobressalentes são uma miragem, um item de luxo num exército que já não consegue suprir o essencial. Não há comboios carregados de tanques de substituição à espera nas linhas de retaguarda, na Alemanha. Trazer a força de Panzers de volta a algo que se assemelhe à sua força original levaria meses. Meses que o Reich já não possui. Do outro lado das linhas, os americanos enfrentam os seus próprios demônios. Tripulações exaustas, linhas de abastecimento perigosamente estendidas, comandantes preocupados em avançar mais rápido do que o apoio da infantaria consegue acompanhar. Dezenas de Shermans foram destruídos hoje. As suas tripulações mortas ou feridas, os seus cascos deixados a fumegar nos campos ou empurrados para o lado à pressa, para desobstruir as vias de avanço. Mas por trás das unidades já em combate, aguardam mais tanques, e por trás desses, ainda mais, desembarcando incessantemente nas praias e nos portos. Uma torrente de aço que parece não ter fim. Por cada Sherman que nunca mais se moverá, há outro pronto para tomar o seu lugar. É nesse momento que o riso de outrora começa a soar diferente na memória do veterano. Ele recorda as salas de instrução, onde oficiais de semblante arrogante sorriam com desdém para a silhueta alta do Sherman, para sua blindagem plana e vulnerável. Recorda a reputação que o tanque americano ganhara, a de se incendiar com uma facilidade aterradora quando penetrado. Lembra-se das discussões sobre a superioridade qualitativa, sobre a forma como um Panther podia abater um inimigo a distâncias onde o tanque. Tudo isso era verdade, num sentido estritamente técnico.
Mas o campo de batalha em que ele se encontra agora não é um lugar restrito. É vasto e implacável, e acabara de proferir o seu veredito. Um tanque não precisa de ser o melhor, isoladamente. Precisa de ser bom o suficiente no mundo real, com todos os seus atritos, os seus estrangulamentos logísticos, as suas estradas lamacentas e pontes destruídas. Bom o suficiente, multiplicado por centenas. Apoiado por combustível, munições, equipas de reparação e engenheiros que, em oficinas improvisadas na frente de batalha, soldam corta-sebes nas blindagens frontais. Apoiado por pilotos que sobrevoam as linhas inimigas vezes sem conta, até que qualquer movimento se torne impossível. Ele compreende, talvez não com estas palavras exatas, que travava a guerra errada dentro da sua própria mente. As joias blindadas da frente oriental, as linhas imaculadas nos mapas de treino, as elegantes soluções de engenharia, tudo isso fora superado por algo mais industrial, mais impiedoso. O inimigo trava a guerra como um sistema, não como uma série de duelos isolados. O Sherman é apenas uma engrenagem nesse sistema, e rir-se dele fora como rir de um único rebite numa ponte de aço. Lá fora, ao longo da estrada, um grupo de granadeiros avança penosamente em fila indiana, capacetes tortos, uniformes cobertos por uma crosta de pó e desespero. Um deles vira a cabeça quando um estrondo distante se torna mais alto, mais próximo. Na colina ao longe, outra linha de Shermans aparece. Minúsculos à distância, mas inconfundíveis. A torre arredondada, o casco quadrado, o cano curto do canhão de 75 milímetros. Eles movem-se com uma espécie de inevitabilidade mecânica e anônima. Não a marcha de conquistadores, mas o avanço implacável de uma linha de montagem. A era dos duelos de titãs terminara. A guerra, na sua forma mais brutal e moderna, não era uma questão de qual aço era o mel. Eles avançam com uma inevitabilidade tranquila, como se soubessem que o próprio tempo está do seu lado. Pelos campos devastados da Normandia, o rangido metálico das suas lagartas tornou-se a banda sonora da derrota. Por um breve instante, é possível imaginar o que sente um daqueles soldados de infantaria, observando o tanque inferior do inimigo avançar mais uma vez, enquanto a sua própria blindagem jaz silenciosa e fumegante atrás de si. Quaisquer que fossem os argumentos técnicos ouvidos nos briefings, quaisquer que fossem os gráficos que comparavam a penetração dos canhões e a inclinação da blindagem, tudo isso se encolhe perante aquela imagem simples e brutal. Os tanques deles movem-se, os seus, não. À medida que a noite desce sobre os destroços da divisão Panzer-Lehr, o seu comandante, Fritz Bayerlein, inicia o trabalho que todos os líderes derrotados conhecem demasiado bem, a composição de explicações. Na luz bruxuleante de uma lanterna, sobre um mapa manchado de lama e desespero, ele escreverá sobre o peso esmagador do bombardeamento aéreo, sobre a ruptura total das comunicações, sobre a impossibilidade de manobrar sob o ataque constante dos caças-bombardeiros inimigos. Todas estas coisas são verdadeiras. São também, de certa forma, evasivas. A verdade mais desconfortável seria mais difícil de formular num relatório oficial. Teria de admitir que julgou mal o inimigo, não apenas em força, mas na sua própria natureza. Neste dia, nestes campos, o M4 Sherman deixou de ser o alvo das anedotas dos oficiais e das alcunhas depreciativas como Isqueiro Ronson. Tornou-se outra coisa aos olhos alemães, um símbolo de que as suas velhas equações de combate já não se aplicavam. Eles tinham se rido daquele tanque, da sua silhueta alta, da sua blindagem modesta. Agora, já não se riem. A questão que se dissipa na escuridão na orla do campo de batalha é muito maior. Se o Sherman não é um erro, mas uma expressão deliberada da forma como os aliados travam esta guerra, que mais terão eles compreendido mal? Nos dias que se seguem à Operação Cobra, o mapa da Normandia começa a mudar de forma. Durante semanas, as linhas da frente tinham oscilado,
avançando e recuando algumas centenas de metros de cada vez. Sebe a sebe, aldeia a aldeia, numa sangrenta guerra de atrito. Agora, a sul de Saint-Lô, o avanço americano deixa de parecer uma contusão e começa a assemelhar-se a uma fissura. Alarga-se, alonga-se, e por todo o lado onde a fissura corre, mais cedo ou mais tarde, surgem os Shermans. Se nos afastarmos da divisão destroçada de Bayerline e olharmos para a campanha como um todo, o padrão torna-se mais claro. O M4 nunca foi concebido para ser o duelista solitário num confronto cuidadosamente encenado de tanque contra tanque, uma justa de cavaleiros de aço. Foi projetado para ser a espinha dorsal de um certo tipo de guerra, móvel, logisticamente intensiva. Implacável para qualquer filosofia de design encontra finalmente as condições para as quais foi construída. Do lado americano, os estados maiores já pensam em termos que soariam estranhos a muitos oficiais alemães alguns anos antes. Falam de ciclos de manutenção, de tonelagem por dia, de colunas de caminhões e de tempos de reparação com a mesma frequência com que falam de espessura da blindagem ou de rácios de baixas. Um Sherman que parte uma lagarta ou sobreaquece o motor não é uma tragédia. É um problema a ser resolvido com peças sobressalentes, equipas de manutenção e uma cadeia de abastecimento que se estende, ininterrupta, através do Atlântico. É um bem de consumo numa guerra de desgaste industrial. Para os alemães, a perda de um Tiger ou de um Panther era a perda de uma obra-prima quase insubstituível, tripulada por especialistas. Para os americanos, a perda de um Sherman era uma estatística a ser preenchida pela próxima unidade a sair da linha de montagem. O que Bayerline e os seus homens enfrentaram não foi apenas um tanque. Foi a manifestação física de uma filosofia industrial, o produto do arsenal da democracia. Estavam a lutar não apenas contra um exército, mas contra as fábricas de Detroit, os portos de Nova York, a própria capacidade de uma nação para transformar matéria-prima em poder avassalador. A guerra na Normandia deixara de ser uma questão de qual tanque era superior em combate singular. Tornara-se uma questão de qual sistema podia colocar mais tanques operacionais na linha da frente, dia após dia. O tempo dos artesãos da guerra tinha terminado. A era da produção em massa chegara ao campo de batalha, e o seu som era o avanço incessante de 1000 tanques. Nos pátios de reparação avançados, aninhados logo atrás da nova frente de batalha da Operação Cobra, uma filosofia de guerra torna-se realidade. É um sistema construído sobre uma verdade brutal. As máquinas irão falhar. A vitória pertence àqueles que planeiam essa falha. Aqui, nesta cacofonia de aço, óleo e suor, chegam os Shermans. Vêm feridos, marcados pelo combate. Alguns com paralamas arrancados, outros com as torres crivadas de projéteis, vestígios de incêndios nos motores apagados à pressa com punhados de areia. As tripulações, cobertas de pó e exaustão, descem dos seus veículos. Agarram uma caneca de café fumegante das cozinhas de campo e, sem hesitar, juntam-se aos mecânicos. Mãos que há poucas horas guiavam o canhão, agora apertam parafusos e manejam guinchos. O trabalho é incessante, um balé industrial em pleno campo de batalha. Torres inteiras são trocadas, rodas de estrada danificadas são substituídas, motores são arrancados das suas entranhas de aço e substituídos por unidades novas ou recondicionadas. Tanques que, numa guerra anterior, seriam classificados como perda total, abandonados para enferrujar, saem novamente para o combate após algumas horas, ou talvez alguns dias. Carregam novas cicatrizes, novas manchas de primário sobre o aço remendado, e, por vezes, uma nova tripulação para guiar a máquina ressuscitada. Pode-se quase pensar na Força Sherman não como uma coleção de tanques individuais, mas como um único organismo vivo. Uma entidade que constantemente perde e regenera suas partes, que sangra mas cicatriza com uma velocidade espantosa, impulsionada por uma corrente ininterrupta de peças e reforços.
Do outro lado da linha, o parque blindado alemão já não funciona assim. Nos primeiros anos da guerra, as divisões podiam esperar um fluxo constante de veículos de substituição. Os oficiais de logística podiam contactar o quartel-general e solicitar peças, tanques novos, tripulações frescas. Mas no verão de 1944, esses canais vitais estão obstruídos. As matérias-primas são escassas, as fábricas são alvos constantes de bombardeamentos implacáveis, as linhas ferroviárias que transportam o material de guerra são sistematicamente interrompidas. Os temíveis Panthers e os fiáveis Panzer IV ainda saem das linhas de montagem, mas não nos números necessários para reabastecer unidades que sofrem o tipo de castigo que a divisão Panzer Lehr acabara de suportar. Esta disparidade é mais do que uma nota de rodapé econômica. No terreno, ela molda a mente dos comandantes. Um oficial americano pode dar-se ao luxo de ser agressivo, de aceitar perdas na busca por um avanço, sabendo que o sistema lhe enviará mais máquinas e mais homens. Um comandante alemão hesita, calcula, tenta preservar a sua frota cada vez menor de tanques operacionais. Cada risco pesa mais. Cada blindado perdido não é apenas um revés tático, mas uma ferida estratégica que talvez nunca cicatrize por completo. A doutrina amplifica esta lacuna. O exército alemão construíra grande parte do seu prestígio na ideia de golpes de blindados concentrados. Divisões Panzer formadas em pontas de lança, perfurando as linhas inimigas e envolvendo os flancos em manobras arrebatadoras. No mundo teórico, os Shermans teriam sido despedaçados por Panthers posicionados no lugar certo, na hora certa. Mas o labirinto de Sebes da Normandia e a sombra constante do poder aéreo aliado sufocam a manobra alemã em grande escala quase à nascença. Quando a Operação Cobra finalmente abre uma verdadeira brecha, a Panzer Lehr está demasiado destroçada para a explorar. O momento para o contra-ataque clássico dos Panzers nunca chega verdadeiramente. A doutrina americana, mais fragmentada e caótica, acaba por se adaptar melhor ao caos. Batalhões de tanques são habitualmente agregados a divisões de infantaria, grupos de cavalaria fazem o reconhecimento, divisões blindadas seguem para explorar as aberturas. Não é elegante e, por vezes, degenera em engarrafamentos e falhas de comunicação. Contudo, por baixo desta desordem aparente, pulsa a lógica brutal da atrição. Uma lógica que favorece o sistema capaz de absorver mais danos, de reparar mais depressa, de substituir o que se perdeu. A guerra na Normandia não foi ganha pela superioridade de uma única máquina, mas pela resiliência esmagadora de toda uma engrenagem industrial. A vitória não é um relâmpago de gênio tático, mas a subida lenta e inexorável de uma maré de aço. A sua essência, porém, é a flexibilidade. O mesmo Sherman que apoia a infantaria num assalto matinal, rompendo defesas sob o céu cinzento da Normandia, pode ser visto à tarde a acelerar por uma estrada rural, o comandante da torre com os olhos semicerrados, perscrutando a paisagem em busca de qualquer sinal de que foi longe demais, de que está prestes a cair na emboscada de uma 88. À medida que o avanço se acelera, os relatórios alemães começam a descrever algo que não experienciavam verdadeiramente desde a invasão da União Soviética. Uma sensação sufocante de que o inimigo está em todo o lado. Shermans surgem em locais onde ninguém os esperava, por pelo menos mais um dia. Bloqueios de estrada, concebidos para ganhar horas preciosas, colapsam em minutos sob a pressão de tanques e semilagartas que chegam muito antes do previsto. Pontes, consideradas seguras de ataques imediatos, ecoam subitamente com o som metálico e inconfundível das lagartas americanas. Para os homens que recebem este impacto, a experiência é quase como a violação de uma lei física. Em campanhas anteriores, as unidades alemãs orgulhavam-se de se moverem mais depressa, de reagirem mais rapidamente, de se infiltrarem no ciclo de decisão do inimigo. Eram os mestres do tempo e do espaço no campo de batalha. Agora, no oeste, são os aliados que comprimem o tempo, que distorcem o ritmo da batalha.
O Sherman não é a única razão, mas é o seu símbolo mais visível, um espectro de aço que surge repetidamente. Não porque não possa ser destruído, mas porque a destruição de um, ou de 10, não detém o fluxo. É a encarnação de uma nova forma de guerra, uma guerra de produção em massa e de ímpeto implacável. Nos escalões mais altos, nos relatórios de situação enviados ao Grupo de Exércitos B e a Berlim, o tom muda subtilmente. No início da campanha, as menções ao Sherman são frequentemente acompanhadas de qualificadores depreciativos. Inferior taticamente, vulnerável às nossas armas pesadas, um isqueiro que se incendeia facilmente ao ser atingido. Após a Operação Cobra, a linguagem torna-se mais cautelosa, mais sombria. As queixas focam-se, em vez disso, nos ataques aéreos, na artilharia esmagadora, na superioridade material avassaladora do inimigo. É, de certa forma, mais fácil culpar as bombas e os foguetes do que admitir que o tanque, durante tanto tempo descartado como uma mediocridade industrial, desempenhou um papel central em rasgar a frente. E, no entanto, a frente está rasgada. Nas semanas que se seguem à Operação Cobra, a blindagem americana abre-se em leque pela paisagem francesa. Os Shermans cruzam a linha de partida, avançam sobre Avranches e irrompem através do chamado Portão de Avranches, em direção à Bretanha. As tentativas alemãs de estrangular o avanço culminam na armadilha do Bolsão de Falaise, um caldeirão onde divisões inteiras, outrora orgulhosas, lutam desesperadamente para escapar à aniquilação. Muitas não conseguem. O braço Panzer, que em tempos rolara triunfante pela Europa, deixa agora os seus ossos espalhados pelas sebes e ao longo das ruas poeirentas das aldeias francesas, carcaças enegrecidas a testemunhar a inversão da fortuna. Para as tripulações do Sherman, muito disto passa como um burrão febril. Para eles, a guerra continua a ser uma série de ações individuais, viscerais. Um clarão súbito vindo de uma linha de árvores que transforma um tanque amigo numa bola de fogo. O alívio profundo quando o primeiro projétil do seu artilheiro encontra a silhueta inimiga. Uma longa e desgastante marcha por estradas ladeadas pelos destroços fumegantes de tanques, que em tempos temeram mais do que os seus. Eles não pensam em abstrações grandiosas sobre a guerra industrial ou a doutrina militar. Essas são preocupações para generais e historiadores. Pensam em combustível, em munição, na próxima refeição quente e no breve momento de siletura de uma cidade, mas sobreviver até ao pôr do sol. E é nesta dissonância entre a imensa engrenagem da guerra e a frágil existência do indivíduo que reside a verdadeira natureza do conflito. Uma maré implacável, feita não apenas de aço e pólvora, mas da soma de incontáveis momentos de medo e coragem. Para os oficiais alemães, forçados a assistir a esta máquina implacável a rolar sobre as suas defesas cuidadosamente construídas, uma percepção diferente começa a tomar forma. O Sherman não é um acidente, nem um erro de cálculo do lado aliado. É exatamente o que precisava de ser. Um tanque construído não para vencer debates teóricos sobre a espessura da blindagem, mas para servir um sistema de guerra inteiro que valoriza a fiabilidade, a massa e a adaptabilidade acima da perfeição na prancha de desenho. O riso que saudou as primeiras fotografias dos serviços de informações sobre o M4 nascera de um lugar de confiança mal colocada. A presunção de que as guerras são decididas pela arma individual superior. A Normandia, e especialmente a Operação Cobra, desferiu uma lição severa. Neste tipo de guerra, a arma boa o suficiente, multiplicada e sustentada, pode esmagar a arma excelente que combate sozinha. Décadas mais tarde, muito depois de as armas se terem calado e as sebes da Normandia terem crescido de novo sobre as suas cicatrizes, veteranos de ambos os lados sentar-se-ão em salas silenciosas e falarão sobre tanques. Os nomes ainda carregam um peso imenso. Panther, Tiger, Panzer IV, Sherman. Nos livros e nas discussões, os velhos debates revivem. Espessura da blindagem contra fiabilidade,
penetração do canhão contra a mobilidade, elegância do design contra a força bruta da produção. Mas se voltarmos àqueles que realmente lá estiveram, que sentiram o cheiro da tinta queimada e se sentaram nos apertados caixões de metal enquanto o mundo lá fora se estilhaçava, a história soa diferente das estatísticas limpas. Do lado alemão, muitos dos que outrora se riram da visão do Sherman recordarão, em vez disso, a sensação de serem caçados por ele. Não como uma única máquina aterradora, mas como uma presença que parecia nunca desaparecer. Uma assombração de aço e fumo no horizonte. A tripulação de um Panther pode recordar ter destruído 2 ou 3 M4s num único confronto, apenas para Enosse abandonado por falta de combustível. O inimigo, supostamente inferior, parecia ter sempre outra carta para jogar, outra onda de tanques para lançar contra as suas linhas exaustas. A superioridade técnica tornava-se uma ironia amarga quando se estava imobilizado num campo lamacento, ao ouvir o som distante de uma divisão blindada inimiga inteira a reabastecer e a reagrupar-se. Para as tripulações do Sherman, as memórias são ainda mais nítidas, gravadas a fogo na mente. Um artilheiro pode fechar os olhos e ver novamente o salto de chama laranja de uma SEB, quando o invisível canhão de 75 ou 88 milímetros encontra o tanque de um amigo. Ele recorda a forma como o casco tremia enquanto o seu próprio condutor enterrava os dentes de aço do Rhino noutra SEB da bocage, sem saber se um Panzer esperava do outro lado. Recorda-se de amaldiçoar a silhueta alta, a blindagem fina, as histórias que ouvira sobre a facilidade com que o seu tanque podia arder. Mas ele também se lembra de outra coisa. Quando seu batalhão perdeu 5 tanques numa semana, chegaram substitutos. Quando seu motor sobreaqueceu, os mecânicos puseram-no a funcionar novamente durante a noite. Quando a sua unidade precisou de avançar por uma brecha, não ficaram à espera de um tanque perfeito que só existia em projetos. Eles foram com o que tinham. E o que eles tinham era o M4. Não era o melhor tanque do mundo, mas estava lá. E no final, a guerra não é vencida pela arma mais elegante ou mais letal em teoria. É vencida pela arma que continua a chegar ao campo de batalha, dia após dia, uma presença teimosa e persistente, que pela sua simples e esmagadora existência, reescreve a própria natureza da vitória. É neste profundo contraste entre a memória e o mito que o legado do Sherman se molda. Nos salões silenciosos de museus por todo o mundo, pode-se caminhar entre gigantes adormecidos. Ali, um Sherman e um Panther repousam, muitas vezes a poucos metros um do outro, prisioneiros do tempo. O Panther, mesmo imóvel, parece letal. As suas linhas angulares e agressivas, o seu canhão ameaçador, evocam a imagem de um predador de aço, congelado a meio de uma caçada. Em comparação, o Sherman, com a sua torre arredondada e proporções quase modestas, pode parecer humilde, quase simplista na sua forma. Os visitantes passam, leem as placas informativas, algumas repetindo as velhas acusações, armadilhas mortais, caixões produzidos em massa. Um eco tênue de um antigo escárnio ainda ressoa na forma como se fala dele. Mas se permanecermos ali por tempo suficiente, se deixarmos o silêncio do museu transportar-nos para os campos a sul de Saint-Lô, a imagem começa a mudar, a desfocar-se e a revelar uma verdade mais complexa. A mente viaja até uma quinta em ruínas, onde o oficial Bialin escuta fragmentos de rádio, a sua divisão a reportar-se em pedaços. Recordamos a história daquele canhão de 88 milímetros, incapaz de baixar o seu tubo com rapidez suficiente, quando a SEB à sua frente se desintegrou numa explosão de terra e fogo, e um Sherman surgiu do fumo e da poeira, a apenas 50 metros de distância. Vemos as longas colunas, enquanto as forças blindadas alemãs se reduziam a bolsas de resistência dispersas, a pontos fortes isolados numa paisagem hostil. Ninguém nega que o Panther e o Tiger eram, num sentido puramente técnico, máquinas mais temíveis. Num campo de tiro, com tripulações de igual perícia e à distância certa,
os felinos alemães podiam dominar, e de facto dominaram. Mas as guerras não são travadas em campos de tiro, e a Operação Cobra não ocorreu num laboratório estéril. Aconteceu no meio da poeira, da confusão, de estradas transformadas em trilhos de lama e crateras, e com linhas de abastecimento perigosamente sobrecarregadas. Nesse mundo caótico e implacável, a questão fundamental não era qual é o melhor tanque, mas sim qual é o tanque suficientemente bom em todo lado, a todo momento. A resposta, quer se gostasse dela ou não, usava uma estrela branca na sua couraça. Mesmo do lado alemão, a verdade emergiria. Nos seus escritos de pós-guerra, alguns dos seus mais competentes oficiais admitiriam, em voz baixa, esta realidade. Louvavam o canhão e a blindagem do Panther, para logo depois lamentar a sua fragilidade mecânica, a sua sede insaciável por combustível, a forma como uma divisão inteira podia ficar paralisada pela perda de um punhado destes veículos insubstituíveis. Sobre o Sherman, falavam com um respeito relutante da sua onipresença. Era o tanque que parecia regressar sempre, que surgia no flanco quando se pensava ter vencido. Mesmo depois de uma ação defensiva taticamente bem-sucedida, a maré de Shermans voltava a subir. Podia-se ganhar o duelo, e ainda assim perder a guerção sombria de julho de 1944, quando o riso morreu nos campos da Normandia. Ao M4, Sherman nunca escapará totalmente aos seus críticos. As narrativas, contudo, são persistentes. Histórias de tanques em chamas e tripulações desesperadas capturam a imaginação com mais facilidade do que discussões áridas sobre capacidade de transporte marítimo e a eficiência das instalações de reparação. É infinitamente mais simples declarar uma máquina como boa ou má do que aceitar a complexidade da guerra. Pois, por vezes, é a própria mediocridade de um projeto, a sua ausência de extremos, que o torna na ferramenta perfeitamente imperfeita para o tipo de conflito que os seus criadores se veem forçados a travar. A verdadeira genialidade não reside na perfeição inatingível, mas na suficiência implacável. Lá fora, na paisagem da Normandia, onde as sebes ainda delimitam os caminhos e fragmentos de lagartas enferrujadas emergem por vezes após a passagem de um arado, a terra recorda de uma forma diferente. Os cemitérios aliados guardam os homens que conduziram os Shermans para a batalha. Muitos nunca souberam o quanto o seu tanque seria debatido depois de partirem. Pequenas parcelas alemãs, nos adros das igrejas das aldeias, acolhem alguns daqueles que tentaram detê-los. A sua fé em máquinas superiores foi estilhaçada juntamente com as suas divisões. Ao caminhar por esses campos hoje, seria difícil imaginar a cacofonia, o medo visceral, a sensação de que o solo se poderia abrir a qualquer momento numa erupção de fogo e aço. Seria difícil conectar a quietude soalheira do bocage com o dia em que um oficial alemão, a partir de uma quinta em ruínas, observou o tanque que ridicularizara tornar-se o instrumento da destruição da sua unidade. No entanto, é esse o fio que percorre esta história. Não que o Sherman fosse invencível, ou perfeito, ou sequer verdadeiramente amado por aqueles que nele combateram, mas sim que ele encarnava uma forma de fazer a guerra que o alto comando alemão subestimou até ser demasiado tarde. Riram-se da sua silhueta, da sua blindagem, da sua reputação. A Normandia ensinou-os a respeitar outra coisa, um tanque que podia ser construído em números colossais, transportado através de oceanos, reparado em campos lamacentos, modificado em pleno combate com sucata soldada e lançado repetidamente para a batalha, até que mesmo formações de elite como a Panzerlehr finalmente cederam. No final, o M4 Sherman não venceu por ser o melhor tanque. Venceu porque estava lá, em número suficiente, durante tempo suficiente, apoiado por um sistema implacável o bastante para o manter a avançar. E num dia poeirento de julho, a sul de Saint-Lô, enquanto vagas daqueles tanques inferiores rompiam as sebes com apoio aéreo e artilharia na retaguarda,
Os oficiais alemães que outrora se riram foram forçados a encarar uma verdade escrita em fumo no céu normando. Por vezes, na guerra, a arma mais perigosa é aquela que o inimigo deixa de levar a sério.